Vale dos Sonhos, aqui a vida continua. Leonardo Mamed pelo espírito Ana Lúcia. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Capítulo 10. Em sua casa, após o perturbado dia que havia tido na escola com a chantagem de Jéssica, Felipe, deitado em sua cama e revendo na memória toda aquela situação, não se conformava com a loucura que a garota tinha inventado apenas para fazê-lo se afastar de Tamara. Ainda não acredito que aquela maluca da Jéssica foi capaz de se machucar apenas para me chantagear. Quem em sã consciência é capaz de fazer isto? E se ela for capaz de fazer coisas muito piores? Indagava-se. Não, ela não deve ser tão louca assim. Será que a Amanda já está dormindo? Preciso contar para alguém toda esta maluquice, antes que eu mesmo fique maluco, decidiu ele, pegando o telefone e ligando para a garota. Porém Amanda não estava em casa como ele imaginava, mas sim inconsciente e sendo monitorada no pronto-socorro. E, como ele havia ligado direto para o celular dela, este, por encontrar-se no bolso da garota, acabou tocando no leito. Como os pais de Amanda estavam com ela no quarto, espantados pelo celular começar a tocar, sua mãe, a senhora Roseli, correu para atendê-lo. Alô, oi, é o Felipe. A Amanda está? Questionou ele. Ah, oi, Felipe, é a mãe da Amanda. Infelizmente ela não poderá atender, pois estamos no pronto-socorro. No pronto-socorro? Surpreendeu-se ele. Desculpe perguntar, senhora, mas o que houve? A Amanda acabou passando mal por causa da gripe e tivemos de trazê-la para cá, explicou sua mãe, ainda emocionada com toda a situação. Puxa, que chato. Se precisarem de algo, podem me ligar, comoveu-se ele. Obrigada, Felipe, mas ela já está na medicação e temos fé em que logo deverá começar a melhorar. Vou rezar para que ela melhore, senhora, desejou ele, desligando o telefone. Em seguida, Felipe começou a questionar-se sobre se Tamara também já estaria sabendo que a amiga estava no pronto-socorro. Apesar do aviso de Jéssica para que ele ficasse longe dela, aquela era uma situação diferente, pois a melhor amiga dela não estava bem e ele sabia que, se algo assim ocorresse, ela ficaria muito chateada se não fosse avisada. Mas e agora, o que eu faço? Será que ligo para a Tamara? Indagava-se ele. Porém, Tamara não apenas sabia o que havia acontecido como também acreditava ser a única capaz de conseguir ajudar a amiga. Sentada na poltrona da sala de espera, preparava-se para se dirigir ao vale e assim tentar resgatar a amiga. Respirando profundamente, ela percebeu que precisaria ser forte se quisesse mesmo ajudá-la. Não poderia se deixar amedrontar pelo ambiente tenebroso em que se transformara o local de sonhos que conhecia, tampouco se deixar abater pelo receio de encontrar alguns cérferos. Não posso ficar com medo. Tenho que ser forte. A Amanda precisa de mim, dizia a si mesma, enquanto iniciava os preparativos para entrar no vale. Então, fechando os olhos e desejando profundamente se dirigir ao local, bastaram apenas alguns poucos minutos para que ela enfim para lá se transportasse. Ao abrir os olhos, Tamara assustou-se, pois o local parecia ter se transformado e ficado ainda mais assustador que da última vez. Uma pequena névoa cobria todo o lugar, de tal forma que não se podia enxergar ao longe. No chão, inúmeras poças parecendo conter uma substância pegajosa se estendiam bem à sua frente. No ar, pairava um desagradável cheiro de podridão que chegava a arder-lhe os olhos. Atrás dela, um terreno totalmente acidentado a obrigava a seguir apenas para frente. E os perturbadores sons de gemidos prosseguiam, muito mais altos e aterrorizantes que da última vez. Tamara, receosa, logo se abaixou e, por mais que quisesse resistir, todo aquele tenebroso ambiente fez suas pernas tremerem. Não sabia se conseguiria ter coragem de enfrentar tudo aquilo e resgatar a amiga. Ai, o que eu faço, o que eu faço? Questionava-se ela, completamente assustada. A garota estava com muito medo. Havia ido até lá para tentar encontrar e ajudar a amiga, mas, ao se deparar com tudo aquilo, começou a duvidar de que seria mesmo capaz. Não demorou para que começasse a chorar. Amanda, onde você está? Sussurrava ela, aos prantos. Seu coração estava acelerado e ela quase não conseguia pensar de tanto medo.
Foi então que veio à sua mente o desejo de apenas sair o mais depressa dali, retornar ao pronto-socorro e nunca mais voltar àquele horripilante lugar. Contudo, lembrou-se da amiga, da situação em que ela se encontrava, estando desacordada e acamada em um leito de hospital. Recordou-se também do desespero em que se encontravam os pais dela. Não, eu preciso fazer algo pela Amanda, disse a si mesma, respirando profundamente e ficando em pé. Vamos, Tamara, você consegue, incentivou-se. Rapidamente enxugou as lágrimas e procurou abandonar todo aquele sentimento de medo. Sua amiga precisava dela e Tamara sentia que de alguma maneira era a única que conseguiria ajudá-la. Assim como a amiga fora tão corajosa em ajudá-la a sair daquele pesadelo na última vez, quando tivera coragem em enfrentar os Cérferos para que ela conseguisse escapar, Tamara também faria tudo o que estivesse a seu alcance para encontrar e salvar a amiga, para que as duas pudessem retornar juntas para casa. Mais confiante de que poderia auxiliar a amiga, Tamara passou a caminhar por aquele ambiente inóspito chamando por Amanda. À medida que caminhava, deparava-se com imagens cada vez mais assustadoras. Não havia nada que agradasse aos olhos, apenas uma incômoda névoa naquela quase sufocante escuridão. Somente alguns poucos raios de luz bastante fracos que conseguiam vencer as pesadas nuvens eram o que impedia que tudo ficasse em um completo breu. Ali, Tamara não conseguia divisar ao certo o passar do tempo, mas sentia como se já estivesse caminhando por quase meia hora naquele caminho de chão de terra e pedras, com inúmeras poças e rodeado por dezenas de árvores mortas, sem contar os gemidos que de tempos em tempos tornavam-se mais altos e perturbadores. Caminhando então por mais cerca de meia hora, sem encontrar rastro algum da amiga, Tamara começou a ficar desconsolada. Sentia como se andasse em círculos. Porém, logo começou a perceber que aos poucos a paisagem parecia sofrer algumas mudanças. O chão de terra deu lugar a um calçamento de pedras, os gemidos pareciam ter cessado, e no entorno as árvores começaram a dar lugar a dezenas de casebres, fazendo parecer que ela adentrava um antigo vilarejo. Amanda, onde você está? Prosseguia chamando Tamara. Puxa, mas afinal onde será que eu estou? Questionava-se. O lugar dava a impressão de estar completamente abandonado havia séculos, pois tudo parecia bastante velho. Muitos casebres estavam com partes das paredes e o teto derrubados, além de janelas e portas aparentemente podres. Será que a Amanda está dentro de alguma destas casas? Indagou-se. Temerosa de que pudesse se deparar com algo desagradável, contudo mais preocupada em encontrar a amiga, a garota decidiu arriscar procurá-la dentro das casas. Com bastante cuidado, arriscou-se em uma delas. Imprimiu uma pequena força na porta, que parecia destrancada, e entrou. O telhado estava cheio de buracos, o que lhe permitia enxergar do lado de dentro da casa, devido à luz que por ele entrava. A primeira coisa que notou foi o cheiro de mofo. Havia alguns estofados, como 2 poltronas e um sofá velho, além de uma mesa tombada por causa de uma das pernas quebradas, rodeada por apenas 2 cadeiras que ainda permaneciam de pé. Apesar de aparentemente pequenos, os casebres pareciam possuir mais de um cômodo e um andar superior. Assim que adentrou, Tamara chamou pela amiga, mas não quis gritar. Amanda, você está aí? Sussurrou ela. Como nada ouviu, seguiu para a casa seguinte. Dentro dela, percebeu que no geral tudo parecia bastante semelhante à anterior, tendo apenas alguns poucos móveis a mais ou a menos. Amanda, sou eu, a Tamara. Você está aqui? Tornou a chamar. Novamente, nada ouviu e prosseguiu para a próxima casa. Nesta, porém, não havia porta, pois os restos do que parecia ter sido uma encontravam-se aos pedaços e espalhados pelo chão. Ela logo entrou. Amanda, chamou mais uma vez. Mas, como nada ouviu, decidiu sair. Porém, algo chamou-lhe a atenção, um estranho barulho parecia vir do andar superior. Aproximando-se da escada, novamente chamou pela amiga. Esperou alguns segundos, focando sua atenção no andar de cima, mas ninguém respondeu. Porém, como o som que ouviu permanecia, decidiu-se arriscar. Apesar de ser uma escada bastante velha e já com alguns degraus faltando, o que não lhe inspirava a mínima confiança, Tamara decidiu mesmo assim ir adiante.
Precisava saber que som era aquele. Apoiando então lentamente o pé no primeiro degrau, começou a subir. Logo de início, sentiu um grande frio na barriga, pois, diferentemente do andar térreo, onde se podia enxergar o ambiente através da pouca iluminação que adentrava pelos grandes buracos nas paredes, o andar superior estava em completa penumbra, já que o teto da casa parecia estar quase intacto. E aquilo perturbava Yuli. Contudo, mesmo assim, decidiu prosseguir e investigar que som era aquele. Tamara subiu 1, 2, 3 degraus com bastante cautela, uma vez que as tábuas rangiam a cada passo, até que, chegando quase ao meio da escada, para seu desespero, alguns dos últimos degraus em que havia pisado e aquele em que ainda apoiava um dos pés cederam, abrindo-se um buraco na escada. Se não fosse a garota segurar-se rapidamente no velho corrimão, teria simplesmente caído. Recobrada do susto, respirou fundo e continuou, até atingir o andar superior. Analisando o ambiente, viu que no extenso corredor que dava acesso aos quartos havia no chão um tapete já bastante velho e rasgado, além de inúmeros quadros dispostos pelas paredes. Do início do corredor, ela contou 4 portas, quase todas entreabertas. Como ela continuava a ouvir aquele som estranho, mas não sabia de qual porta vinha, decidiu novamente chamar pela amiga. Porém, não ouvia resposta. Foi então que Tamara chegou à primeira porta e percebeu que, infelizmente, como estava tudo muito escuro, nada conseguiria enxergar. E que, se quisesse ver o que realmente havia lá dentro, não teria outro jeito senão entrar no quarto. Empurrando a porta devagar, a garota começou a colocar a cabeça para dentro e, para seu desespero, a porta simplesmente desabou, abrindo um grande buraco no chão e caindo no andar de baixo. Acuada com o susto, Tamara se afastou e quis correr, com receio de que a casa toda viesse abaixo, mas algo lhe chamou a atenção. Mesmo que bem baixo, teve a ligeira impressão de ouvir a voz da amiga. Amanda, disse ela em um tom mais alto, chamando pela amiga. A garota esperou por alguns segundos e não tardou para que de novo ouvisse um leve gemido que parecia ser mesmo de Amanda. Então, com bastante cuidado, seguiu pisando e verificando, à medida que caminhava, se o chão estava firme o suficiente para aguentar seu peso. As tábuas do assoalho rangiam, mas não chegavam a afundar, e aquilo já era suficiente para que Tamara prosseguisse, pois, se a amiga estivesse lá, ela queria ir o mais rápido que pudesse. No segundo quarto, Tamara viu que não precisaria empurrar a porta para verificar o que havia do lado de dentro, pois já a porta havia um imenso buraco que lhe permitiu constatar com bastante dificuldade, devido à pouca iluminação, que naquele aposento existia apenas uma pequena cômoda, um guarda-roupa caindo aos pedaços e uma cama de casal bastante velha. Porém, nenhum sinal de Amanda. O terceiro aposento, já sem porta, Tamara constatou tratar-se apenas de um banheiro. Deu uma leve olhada e viu apenas uma grande quantidade de sujeira espalhada pelo chão. Credo, pensou ela, dirigindo-se enfim para a última porta. Estacada em frente ao último quarto, a garota verificou que aquele era o único cômodo que tinha a porta completamente fechada. Tamara então encostou o ouvido na porta e logo percebeu que o gemido vinha realmente daquele aposento. Parecia o som de alguém respirando de maneira ofegante. Será que é a Amanda? Questionou-se ela antes de abrir a porta. Com o coração apertado, respirando fundo e segurando firme na maçaneta, decidiu abrir a porta de uma vez por todas. E, para seu alívio, viu que a amiga Amanda de fato se encontrava lá. Tamara, assustada, notou que a amiga se revirava na cama como se estivesse tendo um pesadelo. O som que vinha ouvindo era da amiga, que respirava com bastante dificuldade, deitada e desacordada em uma antiga cama. Sem demora, entrou no quarto e chamou a amiga para que despertasse. Amanda, Amanda, acorda. Sou eu, a Tamara, falava, sacudindo-a. Como quem desperta de um grande susto, a garota não demorou a abrir os olhos e se levantar, desesperada. Estava ofegante e quase não conseguia falar. Parecia estar com bastante medo. Calma, amiga, sou eu. Vai ficar tudo bem, disse Tamara, abraçando-a.
Alguns segundos depois, Amanda pareceu ter conseguido retornar a si, acalmou-se um pouco e viu que era Tamara quem estava ali com ela. Ai, amiga, você me achou. Tive tanto medo, falava ela, quase às lágrimas. Desculpe pela demora, você não vai acreditar no que houve. Depois eu conto. Quem fez isto com você? Indagou-lhe Tamara. Foram eles, amiga, os Cérferos. Eu pensei que pudesse enfrentá-los, mas não consegui, e eles me capturaram. Disseram que agora eu pertencia a eles e nunca mais sairia daqui. Eu tive tanto medo. Sinto muito pelo que você passou, mas agora o mais importante é descobrirmos uma forma de sair daqui. Venha. Você consegue caminhar? Questionou-lhe Tamara, apoiando-a em seu ombro. Acho que sim, estou apenas um pouco confusa, mas posso caminhar. Então vamos. Este lugar me dá arrepios. Enquanto saíam do quarto e caminhavam em direção à escada, eis que uma voz surgiu, parecendo vir das próprias paredes. Aonde pensam que vão? Vocês nunca mais conseguirão sair daqui. Agora, vocês são minhas. Capítulo 11. Assustadas com a voz que ressoava pela casa, as garotas começaram a correr o mais rápido que podiam em direção à saída. Ande, venha, amiga, depressa, disse Tamara, puxando Amanda pelo braço. Sem olhar para trás, as garotas só pensavam em fugir. Porém, não perceberam quando, bem no corredor atrás delas, exatamente no quarto onde se encontrava Amanda, surgiu das sombras uma das temíveis criaturas Cérferos, os braços estendidos e seguindo em sua direção. Praticamente flutuando sobre o assoalho, o Cérferos parecia revoltado pelo fato de a amiga de Amanda tê-la retirado de seu domínio. Assim, bramindo um som perturbador, seguia atrás das duas. Já na escada, as garotas nem sequer se preocuparam com os rangidos das tábuas velhas, tampouco com os degraus que se quebravam à medida que desciam, pois tudo o que queriam era fugir para o mais longe possível daquele lugar. Quando Amanda olhou para trás e viu que a criatura as perseguia, assustada, quase enfiou o pé em um dos buracos da escada, e, não fosse Tamara segurá-la, com certeza teria caído. Corra, ele está vindo! Gritou Amanda. Venha, venha, já estamos quase na porta. Porém, quando ambas acreditavam que em mais alguns passos estariam fora daquela casa, eis que a criatura, movendo-se a uma velocidade que sequer conseguiam ver, surgiu bem diante delas, bloqueando assim a única saída existente. Desesperadas com aquela criatura pavorosa diante delas e pronta para agarrá-las, Amanda não conseguiu conter o temor e começou a chorar. A garota que outrora havia sido corajosa ao tentar enfrentá-los estava agora tomada por um completo pânico. E, vendo a pobre da amiga naquele estado e sem saber o que fazer, Tamara, então, como um sopro ditado diretamente à sua mente, recordou-se de uma das missas da igreja que frequentava. Lembrou que certa vez o padre comentara que a melhor maneira para encontrarmos uma saída às nossas aflições era termos fé em Deus e pedir-lhe forças para superarmos os problemas, e que somente quando criamos com firmeza era que éramos capazes de fazer acender uma luz em nosso caminho. Assim, mantendo-se à frente da amiga para protegê-la, a garota decidiu que não iria mais fugir, pois estava decidida a não desistir de tentar retomar o controle daquele local que, até então, considerava como sendo uma criação dela e da amiga. Então, fechando os olhos, Tamara procurou concentrar-se com firmeza para assim poder realizar ali uma pequena oração. De imediato, algo surpreendente aconteceu. A criatura parou e não conseguiu avançar sobre elas. E, à medida que a garota pronunciava aquelas valiosas palavras, uma forte luz pareceu abrir o céu, atravessar os grandes buracos do teto da casa e cobri-las, como se as envolvesse em um majestoso elo de amor com o Altíssimo. Aquela poderosa luz vinda do alto parecia amparar Tamara e sustentá-la em sua humilde oração. As duas viram os Cérferos, parecendo bastante incomodado com aquela luz, contorcer-se, para alguns segundos depois simplesmente desaparecer. A luz não apenas as tinha auxiliado em relação à criatura, mas, ao colocarem os pés para fora da casa, perceberam que aquela luz também indicava-lhes o real caminho que deveriam seguir para conseguir sair daquele lugar.
Como um poderoso farol, a luz demonstrava-lhes que, mesmo em todo aquele ambiente hostil, se confiassem em si mesmas, seriam capazes de fazer surgir luz até mesmo em meio à mais densa escuridão, bastava que se lembrassem do valoroso amor de Deus, que, como um pai zeloso, jamais abandona seus queridos filhos e sempre traz a verdadeira luz para fazer brilhar no íntimo de nossos corações. Ao seguirem na direção em que a luz brilhava, logo saíram daquele local de sombras e enfim puderam encontrar o tão procurado caminho de volta para casa. Sentindo um vibrante calor no corpo, as duas, pouco a pouco, foram sendo tomadas pela cintilante luz enquanto deixavam-se por ela ser envolvidas. Mas, antes que desaparecessem, Tamara recordou que não havia contado para a amiga que ela estava desacordada em um hospital. Amanda, eu esqueci de lhe contar, gritava ela, tentando avisá-la. Contudo, por mais que a garota se esforçasse, já estavam quase completamente envolvidas pela luz, e o som de sua voz começava a ficar cada vez mais baixo. O que você disse, Tamara? Gritou Amanda, tentando entender a amiga. Você está em um hospital e precisa acordar. Como em um flash, Tamara voltou ao corpo, que permanecia sentado na mesma poltrona onde havia adormecido no local de esperas do hospital. De supetão, ela abriu os olhos enquanto chamava pela amiga. Amanda. Sem saber quanto tempo havia realmente se passado e ainda um pouco atordoada com tudo o que acontecera, levantou-se o mais rápido que pôde da poltrona a fim de procurar pela amiga. Mas logo as pernas cambalearam, e ela procurou apoiar-se em uma parede, por causa da vertigem provocada pela súbita elevação. O que houve, menina, está tudo bem? Preocupou-se um dos visitantes que também estava sentado em uma das poltronas e vira a garota levantar assustada para logo depois titubear. Não precisa se preocupar, moço, eu estou bem. Acho que foi somente a pressão, explicou Tamara, escorada em uma das paredes. Bastaram apenas alguns segundos para que a garota, já refeita do susto, seguisse com rapidez para o leito hospitalar onde a amiga se encontrava, pois queria muito saber se todo o seu esforço havia tido algum resultado. Amanda, chamou Tamara entrando no quarto. Porém, logo se entristeceu. Deparou-se com a amiga deitada e infelizmente ainda desacordada. Sentiu como se tudo o que havia feito tivesse sido em vão. O que houve, Tamara? Indagou-lhe a mãe de Amanda, que se assustara ao ver a amiga da filha entrar rapidamente no quarto. A senhora Roseli não quisera se ausentar um único instante de perto da filha, enquanto seu pai, por já ter amanhecido, mesmo com dor no coração por deixar a filha naquele estado, havia ido para o trabalho. Porém, somente após os médicos lhe garantirem que o quadro da filha seguia estável. Tamara, então, com lágrimas escorrendo dos olhos, aproximou-se do leito da amiga e, segurando suas mãos, sussurrou-lhe, pedindo perdão. Desculpe, amiga, eu juro que tentei. Me perdoe, disse, baixando a cabeça. Parecia que o estado de saúde de Amanda nada tinha a ver com o que ocorria no Vale dos Sonhos, ao contrário do que Tamara imaginava. A garota tivera fé de que aquele era o real motivo de a amiga encontrar-se desacordada e sentia-se agora desconsolada por Amanda não ter despertado. O que aconteceu, Tamara, não quer me contar. Indago-lhe a senhora Roseli. A garota bem que tentou contar-lhe sobre o Vale dos Sonhos e tudo o que acontecera, mas a tristeza por suas expectativas não terem dado certo era muito grande. Chorando, ela logo foi consolada pela senhora Roseli, que a abraçou fraternalmente. As duas permaneceram ali, abraçadas, por cerca de 2 minutos, até que um forte suspiro lhes chamou a atenção. Ao se virarem e abrirem os olhos, as duas surpreenderam-se ao ver que Amanda enfim havia acordado. Ela tinha levantado o tronco da cama e respirado profundamente, como se tivesse acabado de acordar de um longo pesadelo. Amiga! Filha! Felizes e não contendo a emoção, Tamara e a senhora Roseli seguiram em direção de Amanda. Ainda um pouco confusa e sem saber onde realmente estava, ela foi abraçada pela mãe e pela amiga, as quais, com lágrimas nos olhos, agradeciam a Deus por ela ter aberto os olhos. A garota enfim havia acordado. Entreolhando-se, as amigas sorriam, enquanto, gesticulando com a boca, Amanda agradecia Tamara com ternura por ela ter tido a coragem de ir ao Vale dos Sonhos resgatá-la.
Como já havia amanhecido, Tamara imaginou que seus pais deveriam estar bastante preocupados por ela ainda não ter retornado para casa. Porém, logo que amanhecera e o pai de Amanda, o Sr. Osvaldo, vira que a amiga da filha dormia em uma das poltronas, fizera questão de ligar para os pais dela e informar que a garota estava bem, dormindo naquele momento, mas que Roseli ficaria com ela. Por isso, quando Tamara viu pela janela que já havia amanhecido e pensou que os pais deveriam estar bastante preocupados, a senhora Roseli fez questão de confortá-la, dizendo-lhe que seu marido já havia ligado logo cedo para seus pais, e eles tinham compreendido perfeitamente que não havia com que se preocupar. Logo após a senhora Roseli chamar um dos médicos para avisar que a filha havia acordado, este constatou com rapidez que a febre da garota havia desaparecido. Como nos exames que tinham feito não fora encontrada nenhuma alteração, bastou mais cerca de 1 hora para que a garota, após se alimentar, pudesse receber alta e todos finalmente pudessem retornar para casa. Na escola, Felipe, ainda sem saber tudo o que havia acontecido com Amanda, apenas desejava que a amiga estivesse bem, pois no telefonema que fizera a amiga quando esta estava no hospital sentira que a mãe da garota parecia estar bastante preocupada. Na sala de aula, Jéssica continuava a se insinuar ao garoto e a chantageá-lo, mostrando-lhe sorrateiramente a marca do hematoma que ela mesma havia provocado em seu braço. "Oh, senhor, este dia vai ser bem longo", suspirou ele, lamentando-se. Tudo o que Felipe mais queria era nunca ter conhecido Jéssica. Sempre pressentira que a garota era um pouco estranha, pelo seu modo de agir, mas jamais imaginara que, para chantageá-lo, ela seria capaz de ir tão longe. E, como prometera à garota que ficaria longe de Tamara, quando chegou o intervalo, Felipe foi ficar junto de seus amigos, pois o que menos queria era irritar Jéssica e vê-la chantageá-lo indo falar com seu pai, o diretor. Porém, ao menos naquele dia, Felipe não precisaria se preocupar em ficar longe de Tamara, uma vez que ela, assim como Amanda, não havia ido à escola. Ai, que este dia passe logo, que este dia passe logo, desejava Felipe. O primeiro período e o intervalo já haviam passado sem que Jéssica fizesse algo com que ele devesse se preocupar. Bastava agora aguentar apenas mais um período e logo poderia ir embora e fugir daquela enclausurante situação. Mas as coisas não seriam assim tão simples quanto Felipe supunha. A professora daquele período, chamada Maristela Fragoso, que ministrava História, era uma das professoras que Felipe considerava mais chatas. Além de ser uma pessoa bastante grossa e que não gostava de explicar determinado assunto mais de uma vez, ela adorava dar trabalhos. Alguns diziam que aquilo era mais por falta de vontade de dar aula do que para incentivar os alunos a estudar. E, como não poderia ser diferente, ela pretendia dar um seminário cujos grupos poderiam ser formados por até 4 alunos. O enredo seria focado nos grandes personagens da história que haviam moldado os diferentes tipos de religião existentes. Preocupado com que Jéssica quisesse formar grupo com ele, Felipe logo correu para os amigos Luciano Bernardes e Tiago Gomes, a fim de se juntar a eles. Alguns minutos depois, foram formados 6 grupos. Os temas seriam cristianismo, budismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo e espiritismo. Como a classe de Felipe possuía 25 alunos, apenas um dos grupos ficaria com 5 integrantes, e o restante com 4. Grupos formados, a professora viu que haviam sobrado 2 alunos sem grupo e 2 grupos com apenas 3 alunos, o de Felipe e mais um outro. Consequentemente, a professora ordenou que ambos incluíssem mais um em seus grupos. E, para a infelicidade de Felipe, uma das pessoas que estava sem grupo era ninguém menos que Jéssica. A astuta garota não se juntara logo de início a nenhum grupo porque tinha esperanças de conseguir entrar no grupo de Felipe. O menino que sobrara, Juliano Souza, era conhecido por Felipe por ser bastante desleixado e, no ano anterior, já tivera inclusive um desentendimento com ele em uma partida de futebol. Desde então, os dois sequer se olhavam, mas, mesmo assim, só para não ter que ficar junto de Jéssica, ele até abriria mão do orgulho para escolher o garoto. Felipe quis então se adiantar e chamar Juliano, mas, atrapalhado, ao se levantar com rapidez, com receio de que a professora colocasse Jéssica em seu grupo,
acabou enroscando o pé na alça da própria mochila que estava no chão e tropeçando, e foi parar quase de cara no chão. A classe não aguentou ver a hilária cena e logo todos vieram a cair na gargalhada. Do chão, bem que Felipe tentou levantar a mão e chamar por Juliano, mas a algazarra foi tamanha, que não se ouviu ele pronunciar uma única palavra. E, mandando todos se calarem, para a alegria de Jéssica e tristeza do garoto, a professora tomou a iniciativa. Ela colocou Juliano no outro grupo com 3 alunos e, para desespero de Felipe, colocou Jéssica em seu grupo. Ah, droga, lamentou-se Felipe, levantando-se sem graça do chão. Ele não se conformava com o grande azar que tivera. Jéssica se dirigiu ao grupo de meninos e puxou uma cadeira exatamente ao lado de Felipe, que nem teve coragem de olhar para o lado e encarar a garota, tamanha era sua frustração. Mas Jéssica fez questão de mostrar que ele não ficaria livre dela. Enquanto o grupo focava em procurar anotar as orientações que a professora escrevia na lousa, a garota aproveitou para dar um belo apertão no braço de Felipe. O coração do garoto estava tão acelerado, que ele só não se levantou por receio de acabar caindo de novo. Grupos formados e reunidos, cada um começou a debater sobre o tema que escolhera. Assim como Felipe, a maioria de sua classe seguia o cristianismo, por isso muitos consideraram o tema mais propício. O grupo de Felipe queria se adiantar e escolher esse tema, mas, como Luciano adiantou aos amigos de grupo que era de família espírita e que seus pais possuíam bastante experiência no assunto, acabaram optando assim pelo tema espiritismo. Além das provas convencionais, o seminário valeria também como uma das notas finais, sendo metade da nota para o trabalho manuscrito e a outra metade para as apresentações individuais. Os grupos deveriam se reunir durante as aulas para tirarem as dúvidas sobre os temas com a professora, mas também deveriam se reunir aos finais de semana para a elaboração e organização do material que deveriam trazer à aula. O trabalho teria duração de 2 meses, com as apresentações ocorrendo ao final do mês seguinte. Ficar por quase 2 meses preso a Jéssica era tudo o que Felipe não queria. Puxa, 2 meses? Estou perdido, lamentou-se Felipe, levando as mãos à cabeça. Capítulo 12. No outro dia, Amanda, já em sua casa e ainda repousando do ocorrido, apesar de se sentir bem melhor, foi informada pela senhora Roseli de que seu amigo Felipe havia lhe telefonado e que talvez fosse importante ela entrar em contato com ele para explicar que já estava bem. Atendendo à solicitação da mãe, a garota logo ligou para o celular do amigo, esquecendo-se de que este já deveria se encontrar em sala de aula, fazendo então com que seu celular começasse a tocar no meio da aula, incomodando o professor. Quantas vezes terei que dizer para desligarem o celular em sala de aula? Irritou-se o professor. Desesperado, Felipe tentou pegar o aparelho o mais rápido possível em sua mochila, contudo, como estava com várias coisas sobre ele, acabou se enrolando e, com a demora em fazê-lo parar de tocar, todos começaram a rir. Sem graça, o garoto jogou o conteúdo da mochila no chão até finalmente encontrar o aparelho no meio de uma blusa. Alô, disse ele, sussurrando ao telefone. Oi, Felipe, é a Amanda. Minha mãe disse que você me ligou. Liguei sim, preciso muito falar com você, prosseguiu ele sussurrando. E eu preciso continuar a aula, mocinho, repreendeu-o o professor. Felipe não havia percebido que tanto o professor quanto a sala inteira tinham ficado em silêncio, observando-o enquanto tentava pegar o celular. E, com a bronca do professor, muitos não controlaram as risadas. Eu preciso desligar, depois conversamos, explicou Felipe. Você precisa o quê? A ligação está cortando, questionou-lhe Amanda. Preciso desligar, disse ele, levando sua mão à boca para abafar o som. Sim, eu sei que você quer conversar. Então fala, garoto, respondeu a menina sem entender. Eu disse, preciso desligar, sussurrou Felipe em um tom mais elevado, tentando fazer-se entender e provocando gargalhadas da classe, que não se controlava ao ver a cara do irritado professor esperando o garoto conversar. Ah, desligar, ok, depois nos falamos, então, desligou a garota, para alívio de Felipe. Pronto, já posso prosseguir com a aula.
Questionou o professor sarcasticamente, enquanto o garoto, sem graça, fez um pequeno aceno de cabeça. Felipe mal se continha de tanto nervosismo, pois precisava muito desabafar com alguém sobre os planos de Jéssica. Ele ainda não acreditava como alguém podia ser tão falsa e cruel como aquela garota, a qual, por sinal, havia prestado bastante atenção em Felipe enquanto este conversava ao telefone, uma vez que não queria perder o controle que exercia sobre o garoto. E, tentando olhar disfarçadamente para Jéssica, Felipe se surpreendeu ao perceber que a garota o encarava de maneira ameaçadora, obrigando-o a colocar a mão no rosto, tentando se esconder. Não adianta tentar se esconder. Você agora está em minhas mãos, comentou a garota em pensamento enquanto sorria com malícia. Quando enfim chegou o intervalo das aulas, Felipe foi ao banheiro e em seguida ao pátio, a fim de ligar para Amanda. Contudo, logo interrompeu a ligação ao ver ninguém menos que sua amiga Tamara. Esta havia ido ao colégio e encontrava-se sentada sozinha em um dos bancos da pequena praça. Era o momento ideal para Felipe tentar conversar com a amiga e descobrir até que ponto Jéssica tinha conseguido manipular sua cabeça. No entanto, aquele era um local muito perigoso para se aproximar de Tamara, pois tinha certeza de que Jéssica os estaria vigiando. Observando-a de longe, o garoto desejava muito poder conversar com a querida amiga, pois ficar afastado dela só o fizera perceber o quanto ele realmente sentia sua falta, ainda mais vendo-a parecer tão desolada. Como ele e Amanda eram os grandes amigos dela, não ter os dois ali para conversar a fazia muito triste. Mas Jéssica, observando-os de maneira sorrateira, decidiu aproveitar-se do momento. Com um falso sorriso nos lábios, a garota aproximou-se de Tamara e a abraçou calorosamente. "O que houve, amiga?" questionou ela, passando a mão nos cabelos de Tamara. Sem graça por dizer que estava assim devido ao conselho dela para que ficasse longe de Felipe, Tamara apenas sorriu com timidez e disse não ser nada, que apenas estava um pouco cansada. "Ah, mas o que é isso, amiga? Não quero vê-la com esta carinha. Venha, vou lhe pagar um lanche e tenho certeza de que irá se animar." Levantou-se e, pegando-a pelo braço, dirigiu-se à cantina. Apenas observando-as de longe e sem saber que na realidade Jéssica já sabia que ele estava ali, Felipe não se conformava com a falsidade da garota. Preciso urgentemente conversar com a Amanda e explicar tudo isso para ela, pensou ele, decidindo que seria melhor encontrá-la pessoalmente ao final da aula. Já em sala de aula e decidido a não deixar que passasse daquele dia a conversa com Amanda, Felipe havia se esquecido de que ele e seu grupo tinham combinado de se encontrar exatamente depois daquela aula, na casa de Luciano, para conversarem sobre o trabalho que iriam apresentar, sendo o espiritismo o tema escolhido pelo grupo. Ao fim da aula, já se levantando para ir embora, Felipe foi indagado por Tiago, um dos integrantes de seu grupo, sobre se havia trazido o material para fazerem o trabalho, conforme cada um havia combinado. "O que? É hoje que combinamos de nos encontrar?" Desanimou-se ele, levando a mão à cabeça. "Esqueceu, não é?" reprovou o amigo. "Bem, na realidade, estes dias têm sido uma grande correria, sabe? Eu tinha separado alguns livros para trazer, mas infelizmente esqueci em casa. Será que não podemos remarcar para outro dia? Eu acho difícil. O Lu até já me disse que a mãe dele está esperando pela gente. Parece que ele combinou com ela e uma amiga dela para nos explicarem sobre o que conhecem. Como são espíritas, disse que seria bem legal nós conversamos com elas", explicou Tiago. "Ah, é, sabe o que foi? Não sei se vou conseguir ir, tenho um compromisso muito importante em casa", tentou enrolar Felipe. "E então, pessoal, já estão prontos para irmos à minha casa?" questionou Luciano, aproximando-se. "Minha mãe fez até um almoço todo especial porque eu disse que vocês iriam." "Puxa, é sério isto?" lamentou-se Felipe, percebendo que seria muito chato da parte dele não comparecer, uma vez que a mãe de Luciano sempre fora tão gentil com ele. "Bem, o Felipe estava aqui me dizendo que..." falou Tiago, mas foi interrompido por Felipe. "Dizia que não vejo a hora de chegarmos à sua casa", comentou Felipe, tentando disfarçar. "Que bom! Tenho certeza de que minha mãe irá adorar", disse ele, sorrindo.
Bom, então vamos logo. Adiantou-se Felipe. Calma, a Jéssica vai com a gente. Esqueceu que ela também é do nosso grupo? Disse Luciano, segurando Felipe. Na verdade, Felipe não havia esquecido. Ele queria mesmo era poder ficar longe daquela garota. Tinha me esquecido. Riu ele, sem graça. Terminada a aula, Felipe seguiu com seu grupo à casa de Luciano, conforme combinado, enquanto sua amiga Tamara retornava para casa a fim de repensar sobre tudo o que havia acontecido com ela e a amiga no seu tão amado Vale dos Sonhos. Pretendia descobrir como um local que a deixava tão feliz simplesmente tinha se transformado em um grande pesadelo. Sem fome para almoçar, a garota subiu ao quarto e logo fechou a porta. Queria refletir sobre toda aquela situação e descobrir o que estava acontecendo. Preciso tentar entender por que eu e a Amanda fomos parar naquele lugar tão assustador. Geralmente, o que desejamos se torna realidade, então, por que tudo se transformou daquela maneira e não conseguimos desfazer? Indagava-se ela, deitada na cama e olhando para o teto. Enquanto isso, na casa de Luciano, todos se preparavam para almoçar. Com uma bela lasanha e uma grande tigela de frango frito postas sobre a mesa, a mãe de Luciano, a senhora Regina Bernardes, convidava-os para se sentarem. Quem logo mais também viria para dar algumas explicações sobre espiritismo ao grupo era sua amiga Emília Gastardo. Assim como a mãe de Luciano, Emília possuía um considerável conhecimento sobre a doutrina espírita. Além de ter feito os cursos, ela trabalhava como auxiliar no atendimento fraterno às pessoas que seguiam a casa espírita que ambas frequentavam. Vamos lá, pessoal, o que estão esperando? Vamos, sentem-se, convidou a senhora Regina. Apesar de morar apenas com o filho Luciano, uma vez que seu marido já tinha falecido havia alguns longos anos, a casa deles era relativamente grande. A mesa onde estava servido o almoço possuía lugar para acomodar até 8 pessoas. Como estavam em 5, contando a dona da casa, não teriam dificuldades para se acomodar. Assim que Luciano tomou a iniciativa, logo todos começaram a se sentar nos locais em que a senhora Regina havia colocado os pratos. Quando Felipe viu Luciano se sentar, quis se adiantar para se sentar ao lado dele e assim evitar ficar próximo de Jéssica. Como Tiago e Jéssica ainda permaneciam de pé, Felipe apressou-se em chamar o garoto para que se sentasse a seu lado. Contudo, astuta, a garota se colocou à frente dele e sem demora foi sentar-se. Sem graça, Felipe fez menção de levantar, mas, de maneira pouco sutil, Jéssica fez questão de lhe dar um grande aperto na perna para evitar que ele se levantasse. Sem que ninguém visse o que a garota lhe havia feito, Felipe não viu alternativa e aceitou ficar por ali mesmo. Passando a mão na perna onde a garota havia apertado, sorriu sem graça e relanceou o olhar para a garota, que, maliciosamente, deu-lhe uma rápida piscada. O almoço se iniciou e todos se esbaldaram com a deliciosa comida. Tiago era o que parecia mais esfomeado, pois, antes que todos terminassem o primeiro prato, ele já quase terminava o segundo. Todos estavam bastante à vontade, exceto Felipe, que não se conformava com Jéssica sentada a seu lado nem com as cotoveladas que recebia propositadamente. Contudo, já bastante incomodado com a perseguição da garota, decidiu revidar, tentando mostrar que não estava tão intimidado assim. Porém, irritada com a petulância de Felipe, ela, provando que o tinha em suas mãos, para se vingar, ergueu o braço para alcançar a tigela de salada e fez questão de esbarrar no copo de suco do garoto, derramando-o todo sobre seu colo. Ai, me desculpe, disse ela com cinismo, enquanto o garoto olhava para a calça toda molhada. Sem graça com a situação, Felipe pegou alguns guardanapos para se limpar enquanto sorrateiramente a garota sorria com a situação. Quer que eu pegue um pano na cozinha para você se enxugar, Felipe? Indagou-lhe a senhora Regina. Não, está tudo bem. Só molhou um pouquinho, disse Felipe, tentando disfarçar a grande mancha que havia ficado em sua calça. Terminado o almoço, a senhora Regina fez questão de lhes trazer uma bela sobremesa, uma mousse de maracujá que havia feito.
Enquanto o grupo se deliciava, ela aproveitou para lhes contar sobre sua surpresa quando o filho mencionara o tema escolhido para o trabalho e reiterou sua grande alegria por poder colaborar. Seu interesse na doutrina espírita se iniciara logo após o falecimento do marido, que ocorrera havia mais de 12 anos. Ele tinha sido vítima de um ataque do coração e sua partida fora muito inesperada, pois tinha uma boa saúde e praticava exercícios físicos com frequência. Tendo ficado bastante desolada com o ocorrido, a senhora Regina entrou em profunda depressão, até que sua amiga, Emília, convidou-a a participar de palestras no centro espírita que frequentava. Contou-lhes que logo no primeiro contato já teve melhoras significativas. E, à medida que prosseguia indo às palestras e tomando passes, foi também procurando conhecer melhor os fundamentos daqueles novos conceitos que eram apresentados a ela. Sua amiga emprestou-lhe 2 livros que abordavam o assunto, sendo um deles o Livro dos Espíritos, conhecido por ser o primeiro livro formulado por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Não tardou para que a busca da compreensão da vida após a morte começasse a lhe chamar a atenção, fato este que no ano seguinte a fez participar de um curso ministrado no próprio centro espírita que frequentava, e que abordava todos os conceitos e fundamentos em relação ao espiritismo, inclusive em relação aos contatos que alguns recebiam por intermédio de cartas de parentes já falecidos. Muito entusiasmados com o que a senhora Regina lhes contava, todos ficaram bastante surpresos quando esta mencionou a bênção que tivera ao ser agraciada com uma carta, durante uma das sessões, contendo mensagem do próprio marido endereçada a ela. A senhora Regina explicou que foram cerca de 6 meses indo às sessões de psicografia no centro espírita até que tivesse a oportunidade de receber a primeira carta. No total, foram 3 recebidas ao longo de 2 anos. Assim que terminarem a sobremesa, eu lhes trarei para que possam vê-las. Puxa, que legal! Elas nos ajudarão bastante em nosso trabalho, considerou Tiago. É verdade, vocês ficarão bastante surpresos com o conteúdo, explicou Luciano. Eu nem fazia ideia de que os mortos poderiam se comunicar, quanto mais escrever cartas, exclamou Felipe, surpreso. E não apenas escrever cartas, Felipe, falou a senhora Regina. Não é só porque já desencarnaram, como falamos no Espiritismo, que aqueles que já partiram deixam de nos acompanhar. Somos assistidos por eles, muito mais do que vocês podem imaginar. Sério que eles ficam nos observando? Espantou-se Felipe. Puxa, se é assim, então devem rir muito com a vida do Felipe, pois é cada coisa que acontece que dá até vergonha só de lembrar, divertiu-se Tiago, provocando a gargalhada de todos. Não achei graça, discordou Felipe, sem graça. Capítulo 13. Na casa de Tamara, esta lembrou-se de que os cérferos sempre costumavam aparecer toda vez que ela ou a amiga Amanda não estavam muito bem e sentiam-se tristes. Logo, decidiu ligar para a amiga e lhe perguntar se esta estava triste com algo. Caso fosse verdade, talvez isso explicasse o porquê de o lugar estar daquele jeito. Oi, senhora Roseli, a Amanda está em casa. Olá, é a Tamara, não é? Espere só um minuto que vou chamar a Amanda. Passados alguns minutos, a amiga pegou o telefone. Oi, Amanda, como você está, amiga? Vi que não foi à escola. Oi, já estou me sentindo bem melhor. É minha mãe, que fica toda preocupada e não quis me deixar ir. Disse que eu deveria repousar pelo menos uns 2 dias em casa. Coisas de mãe. Nem me fale, eu sei bem como é. Mas ela está certa, amiga. Você passou por um grande susto e faz bem em ficar alguns dias em casa. Depois você pega a matéria. Fora que apenas eu e você sabemos o que de fato aconteceu. Ai, nem me lembre. Ainda não entendi como tudo aquilo aconteceu. Pois é, e é justamente por isso que te liguei. Você se lembra da coincidência que existia, sempre que uma de nós estava triste, os cérferos apareciam? Questionou-lhe Tamara. Sim, mas nunca havia ocorrido de o Vale dos Sonhos também ser afetado daquela forma. Parecia mais o Vale dos Pesadelos. Verdade, e é sobre isso que eu queria conversar. Por acaso você está, ou estava, chateada com algo, amiga? Neste instante, Amanda ficou alguns segundos em silêncio.
É verdade que se sentia triste por causa de tudo o que vinha ocorrendo entre a amizade delas, principalmente por causa do afastamento de Tamara devido à amizade com Jéssica. Porém, Amanda sentiu-se desconfortável para lhe expor seu descontentamento com tudo aquilo. O que ela mais queria era desabafar para a amiga o quanto aquela amizade com Jéssica a desagradava e prejudicava a amizade delas, mas no fundo sentiu não estar no direito de dizer o que Tamara deveria ou não fazer, pois sabia como era importante para a amiga ser aceita por outras pessoas. Tudo bem que ela não gostava de Jéssica e talvez mais adiante fosse se arrepender por não ter lhe dito, contudo considerou que caberia à amiga a escolha sobre quais amizades ela gostaria de ter. Agora já sabia o quanto a amizade delas era importante para Tamara após a amiga ter se arriscado ao ir até o Vale dos Sonhos para resgatá-la. Por isso, decidiu por hora omitir seu descontentamento. Chateada, que eu saiba, não. Disfarçou Amanda. Puxa, eu imaginei que pudesse ter sido isso, ficou sem entender Tamara. Bem, talvez seja você que esteja chateada com algo e não tenha percebido, incitou-lhe Amanda, procurando fazê-la ver se a amizade com Jéssica de fato não a estaria chateando. Chateada, indagou-se ela. Após alguns instantes, Tamara considerou que talvez fosse verdade. Bom, confesso que realmente ando um pouco chateada com algo que a Jéssica me disse, lembrou-se. Surpresa com a confissão da amiga, Amanda imaginou que ela enfim iria assumir o quanto aquela amizade entre ambas a entristecia. Porém, para sua decepção, Tamara logo esclareceu o motivo. Pensando aqui, agora que você falou foi que percebi que há algo que me entristeceu. Acontece que, há algum tempo, conversando com Jéssica, ela me disse que eu deveria me afastar do Fê. Que? Do Felipe? Espantou-se Amanda. Pois é, eu também achei estranho. Ela me contou sobre uma menina que estaria interessada nele. Disse até que eles já estavam se envolvendo. O Fê, se envolvendo com alguma menina? Tem certeza de que ela estava falando do mesmo Felipe que a gente conhece? Sim, eu sei que é ele porque ela me disse se tratar da mesma pessoa com quem ela já nos viu conversando no colégio. Não entendo. Se isso for mesmo verdade, o que tem conversamos com o Fê? Por acaso essa garota é tão ciumenta assim? Estranhou Amanda. É exatamente isso. A Jéssica me disse que a menina interessada nele é uma pessoa bastante ciumenta e que não seria bom se ela me visse junto com ele, explicou Tamara. Puxa, mas que história mais estranha, pensou Amanda. E para a amiga falou. Bom, e você já chegou a perguntar para ele sobre essa história? Para ser sincera, não. Eu não quis ir até ele como quem fica cobrando explicações sobre sua vida. Apenas achei melhor me afastar até que ele próprio viesse dar alguma explicação. Entendo, concordou Amanda, ainda achando muito estranha toda aquela história. Mas convenhamos que essa suposta garota que está interessada nele é muito esquisita, pois qualquer um que a veja perto do Fê logo percebe que vocês são apenas amigos. Era verdade que Tamara estava acostumada a ver Felipe somente como amigo, mas descobrir que havia uma garota interessada nele, e ainda ser obrigada a afastar-se, a fizera perceber como aquilo a entristecia. E agora, conversando com Amanda sobre aquele assunto, logo reconheceu haver um sentimento que até então nunca havia cogitado. Somos apenas bons amigos. Não sei por que a menina teria motivos para ficar com algum ciúme, explicou-se Tamara. Se me entristecia somente porque gosto da amizade do Fê, nada mais. Bom, acabamos mudando de assunto. Mas, se for realmente por causa dos nossos sentimentos quando entramos no Vale dos Sonhos, isso explica, em parte, porque ele estava parecendo um grande pesadelo. Não entendi ainda o porquê de esta última vez ter sido tão diferente. Verdade, confesso que senti muito medo, reconheceu Amanda. Acho que até entendermos o que desencadeou tudo aquilo é melhor nós duas ficarmos sem entrar no Vale dos Sonhos. Desta vez, nós duas conseguimos voltar. Mas como saber se não poderia ter acontecido algo pior? O Vale dos Sonhos era o verdadeiro lugar de refúgio de Tamara, e, com os últimos acontecimentos, ver-se agora obrigada a ficar longe de lá partia-lhe o coração. Ela não se conformava com como o lugar onde seu coração sentia-se tão feliz tinha se alterado de tal forma.
Você está certa, amiga. É melhor ficarmos longe dele até entendermos o que houve de verdade, lamentou-se Tamara. Ocorria que, enquanto o coração delas estivesse desolado e a mente envolta em sentimentos tristes, o local de sonhos ao qual ambas haviam se dirigido em desdobramento lhes estaria distante, pois, ainda que não soubesse o espírito, enquanto momentaneamente fora do corpo, este apenas seguia para locais com que as próprias emanações se equiparassem, ou seja, dirigia-se a uma região compatível com os sentimentos que as garotas manifestavam. Fazia-se necessária a compreensão sobre tais questões para que aquela situação pudesse ser contornada. Porém, como ambas tinham sido criadas com base apenas no catolicismo, tal conhecimento ainda se encontrava consideravelmente distante. Já na casa da senhora Regina, e com a presença da amiga Emília Gastardo, que havia acabado de chegar, esta mostrava ao grupo as cartas que tinha recebido do marido já falecido. Desculpe perguntar, mas como a senhora tem certeza de que realmente são de seu marido? Quis saber Tiago, segurando uma das cartas. Eu também gostaria de saber, pois nunca tinha ouvido falar que os mortos pudessem escrever cartas, completou Jéssica. Bom, se você me permite, Regina, eu gostaria de primeiramente explicar a eles o que é de fato o espiritismo, tomou a palavra a senhora Emília. Antes, porém, eu os aconselho a anotarem tudo o que ela for falar e vocês acharem interessante, para incluir no trabalho, sugeriu a senhora Regina. Pegando então o caderno, logo todos se colocaram a prestar atenção. Há cerca de 150 anos, na França, um senhor de nome Hippolyte Léon Denisard de Rivail ficou sabendo sobre a existência de um fenômeno chamado mesas girantes. Ocorria que naquela época muita gente estava encantada com esse fenômeno. Algumas pessoas se reuniam em torno de uma mesa e, colocando as mãos sobre ela, viam-na simplesmente se movimentar, chegando mesmo a levitar. Nossa! Espantou-se o grupo. Contudo, prosseguiu Emília, para a maioria, aquilo era apenas diversão, pois não se preocupavam exatamente com os fenômenos que estavam por trás daquilo. Foi apenas o Sr. Rivail, ao assistir o que acontecia, quem percebeu que aquilo era muito mais que pura e simples diversão. Fazia-se necessário estudar os fenômenos que provocavam aquilo. Ele logo começou a frequentar as reuniões para melhor estudá-las. Depois, percebendo que as mesas podiam responder com pancadas às perguntas que lhes eram feitas, passou a elaborar uma série de questões mais aprofundadas, organizando assim cuidadosamente as respostas que eram obtidas. No início, as respostas eram recebidas apenas com pancadas de sim ou não. Porém, também com um lápis preso a uma cesta, era possível obter respostas para diversas questões. As pessoas colocavam a cesta com o lápis preso a ela sobre um papel e as pontas dos dedos sobre ela, e, à medida que as perguntas eram feitas, as respostas iam sendo traçadas sem nenhuma influência dos que estavam com os dedos sobre a cesta. Analisando e estudando o material recebido, o Sr. Rivail reconheceu que tais respostas eram transmitidas pelas almas daqueles que já haviam falecido, chamando-os assim de espíritos, e utilizando também as palavras morrer e desencarnar. Puxa, que legal! Espantou-se Felipe. Com o passar do tempo, o Sr. Rivail conheceu algumas garotas que podiam escrever no papel respostas para as mais diferentes questões, sem precisar do uso de mesas ou cestas. Ele deu a essas pessoas que conseguiam captar e transmitir as respostas recebidas o nome de médiuns, que vem de mediar, ou seja, eles eram os mediadores entre os mortos e os vivos. Bom, essas garotas apenas seguravam o lápis, concentravam-se e deixavam a mão escrever as respostas no papel, isso quando não o faziam respondendo às questões apenas falando. Então, elaborando questões sobre os mais diversos assuntos, o Sr. Rivail começou a organizar as respostas que eram obtidas, comentou Emília. Mas como ele tinha certeza de que as respostas vinham dos mortos e não das próprias garotas que lhe respondiam? Quis saber Jéssica. Ótima pergunta, minha querida. Por meio de cuidadosas análises, ele fazia as mesmas questões a diferentes médiums, além de verificar as respostas obtidas junto às pessoas que tinham convivido com aqueles que haviam falecido, para comparar a veracidade delas. Além disso, uma grande parte do que foi recebido a princípio veio por intermédio de garotas muito jovens.
Imagine alguém lhe fazer uma pergunta muito complexa e você conseguir respondê-la tranquilamente, sendo que você nunca realizou nem se aprofundou em nenhum estudo para fazê-lo. Difícil, não é? Explicou. Depois prosseguiu. Após reunir as perguntas obtidas em um primeiro livro, o Sr. Hippolyte Rivail o lançou com o nome de O Livro dos Espíritos e, por orientação dos próprios espíritos, colocou como autor o nome de Allan Kardec. Foi ele quem, digamos, fundou o Espiritismo, algo que logo no início acabou se espalhando pelo mundo e reunindo vários adeptos. E, correspondendo-se por carta com seus leitores, Allan Kardec descobriu que havia vários médiums, inclusive fora do próprio país. A partir do momento em que iniciou os estudos do Espiritismo, não parou mais de se aprofundar, tanto que, após o primeiro livro, dedicou-se a elaborar mais outras obras, todas abordando questões relacionadas à doutrina que ele havia formulado. Bom, agora que vocês já sabem um pouco sobre como se originou o Espiritismo, deixem-me falar sobre as cartas psicografadas, prosseguiu a senhora Emília. As cartas psicografadas nada mais são que as mensagens dos espíritos que já desencarnaram recebidas pelos médiuns. Os espíritos aproximam-se dos médiuns e transmitem-lhes suas mensagens, geralmente durante sessões em centros espíritas chamadas de sessões mediúnicas. São reuniões às quais pessoas que já perderam algum ente querido vão em busca de algumas respostas. Um ou mais médiuns sentam-se à mesa, concentram-se e começam a colocar no papel o que lhes é transmitido. Como vocês puderam ver nestas cartas recebidas por um médium e entregues a Regina, elas contêm diversos assuntos. Porém, na maioria das vezes, trazem mensagens para confortar a família, dizendo que o espírito desencarnado não está sofrendo, que sente saudades, que está se recuperando, ou então estudando, enfim, trazem um valioso conteúdo à família. E, sobre a questão de se o conteúdo é verdadeiro ou não, aí cabe inteiramente à própria família decidir. Porém, algo que se deve levar em consideração é que, em geral, em centros espíritas sérios o médium que escreve a mensagem recebida não possui nenhum contato ou informação a respeito do desencarnado ou da própria família, justamente para que se tenha maior confiança em seu trabalho e no conteúdo das cartas. Acaba ocorrendo que muitos que tinham dúvidas a respeito da vida após a morte, quando vêm ao centro espírita à procura de alguma resposta, espantam-se quando recebem uma carta contendo informações que apenas a família conhecia, muitas vezes descrevendo nomes de parentes que já desencarnaram, informações que o médium desconhecia, e inclusive mencionando nomes de parentes desencarnados há tanto tempo, que até mesmo a própria família nem se lembrava. Sem contar quando é descrito na carta como a pessoa desencarnou, ou então quando ela faz uma visita ao próprio familiar ainda vivo e descreve na carta exatamente o que a pessoa estava fazendo naquele dia. Ou ainda quando cita a existência de algum objeto guardado pelo desencarnado na própria casa, a respeito do qual a família não possuía conhecimento, e então, quando quem recebeu a mensagem chega em casa e verifica, tal coisa realmente existia e estava lá. Há casos também em que a carta é assinada com a própria assinatura do desencarnado. Enfim, as cartas costumam trazer informações muito particulares à própria família, informações que dificilmente alguém fora de seu convívio saberia dizer, concluiu a senhora Emília. Assim que eu recebi e vi pela primeira vez estas cartas, pude ter toda a certeza de que realmente eram de meu marido. Há nelas, inclusive, o local onde trocamos nosso primeiro beijo, algo que apenas nós dois sabíamos, finalizou a senhora Regina, para surpresa de todos. Capítulo 14. No dia seguinte, na escola, disposta a acabar de vez com as chances de Felipe com Tamara, Jéssica decidiu aproveitar-se do que havia descoberto sobre o antigo interesse dela em relação a Nicholas. Como ela já conhecia o garoto, não foi difícil se aproximar dele na hora do intervalo ao vê-lo sozinho na fila da cantina. Oi, Nick, tudo bem? Aproximou-se ela, dando-lhe um beijo no rosto. Ah, oi, Jéssica. Tudo bem, e você? Retribuiu ele. Também. Puxa, que bom encontrá-lo por aqui, eu queria mesmo falar com você. Soube que você não está mais junto com a Bia. Pois é, já tem um tempo que não estamos juntos. Que bom, então, sabe o que é? Eu tenho uma amiga que está caidinha por você. Como ela é muito tímida, vim aqui falar dela com você.
Sério? E quem é? Quis saber Nicholas. Acho que você não a conhece, sabe? Ela tem quase a mesma idade que eu e posso lhe afirmar que é muito bonita. Por isso, pensei em aproveitar que conheço você para te apresentar a ela. O que acha? Questionou-lhe Jéssica. Bom, eu acho que conhecê-la não terá problema algum. É sempre bom fazer novas amizades. Puxa, que bom saber. Podemos combinar para hoje, após a escola, lá na Praça do Lago. Hoje? Bom, não sei, eu já tinha combinado de me encontrar com alguns amigos. Ah, vai, por favor. Ela é muito tímida e tem que ser hoje, antes que ela perca a coragem. Vai, eu tenho certeza de que você não vai se arrepender, implorou Jéssica, fazendo cara de tristeza. Bom, está bem, então. Eu ligo e aviso o pessoal para remarcarmos. Eba, então está combinado. A gente se encontra naquele primeiro banco próximo da Cerejeira Rosa, conhece? Conheço sim. Perfeito. Até mais, despediu-se Jéssica com um beijo no amigo. O plano de Jéssica parecia estar dando certo, e levar Tamara até lá não seria problema. Bastava agora inventar algo para que Felipe também fosse ao lago e então visse a amiga com outro menino. Ela tinha certeza de que ver Tamara com outro faria Felipe esquecer a garota, deixando-o assim livre para que ela pudesse conquistá-lo. Em sua mente, Jéssica imaginava que era devido ao interesse por Tamara que Felipe não a namorava. Assim que retornou à sala de aula, Jéssica foi logo para junto de Felipe a fim de seguir com seu plano. Oi, Felipe, será que podemos conversar? Ah, desculpe, Jéssica. Eu tenho umas coisas aqui para adiantar e também daqui a pouco a professora vai chegar, disse ele, tentando afastá-la. É rapidinho, por favor. Eu vim aqui como sua amiga. Só queria te falar sobre algo que sua amiga Tamara me contou, inventou ela. A Tamara, bom, acho que tenho alguns minutos. O que foi? Sabe o que é? Estava conversando com a Tamara sobre sentimentos, e ela me confidenciou, já faz algum tempo, que está muito interessada em uma pessoa, mas que nunca se declarou, com medo de estragar a amizade. E me disse também que, toda vez que ela o vê, fica com muita vontade de se declarar. Entendi. Bom para essa pessoa, mas o que eu tenho a ver com isso? Bem, você sabe que nos tornamos grandes amigas, não é? E, como ela me conta tudo, acabei descobrindo que a pessoa por quem ela está interessada é você, Felipe. Ah, espantou-se ele. Sim, e, como eu também sei do seu interesse por ela, vim aqui falar com você. Sei o quanto é difícil gostar de alguém e não poder ficar com essa pessoa. Por isso quis vir aqui para também pedir desculpas por tudo o que te fiz. Sei que começamos nossa amizade com o pé errado, mas eu queria muito me redimir ajudando você a ficar com ela. Como a Tamara tem vergonha e não quer correr o risco de estragar a amizade entre vocês, e eu quero muito ajudá-la, disse que falaria com você para marcarem um encontro. Um encontro? Surpreendeu-se Felipe. Isso, ela quer te encontrar hoje lá na Praça do Lago depois da escola. Disse que ficaria esperando por você no primeiro banco, aquele próximo da Cerejeira Rosa, sabe qual é? Acho que sei. E então, você vai? Posso dizer a ela? Bem, questionou-se ele sobre a veracidade daquilo. Ah, vai sim, Felipe. Deixe-me ajudar vocês a ficarem juntos. Tudo o que quero é ver meus amigos felizes. Eu vou lá avisar para ela que você vai, está bem? Bom, então tá, concordou ele, ainda meio receoso. Que bom, tenho certeza de que ela vai ficar muito feliz. Vou avisar a Tamara agora mesmo. Ah, e não precisa chegar lá tão rápido. Eu vou ajudá-la a se maquiar, e sabe como essas coisas demoram um pouquinho. Neste instante, Jéssica saiu da sala fingindo que realmente ia até a sala de Tamara marcar um encontro para ela e Felipe, sendo que na verdade ia avisar a amiga que gostaria de falar com ela após a aula. Ao chegar à porta da sala de Tamara e perceber que o professor já havia iniciado a aula, ficou de canto e, com um sinal, chamou pela amiga. Como de onde Tamara estava sentada era possível ver a porta, não foi difícil conseguir reconhecer a amiga lhe acenado.
Com as mãos, ela fazia gestos avisando para Tamara que esta deveria esperá-la assim que a aula terminasse, para as duas conversarem, gestos estes que a garota logo compreendeu e, com um disfarçado sinal de positivo, para não atrapalhar a aula, confirmou que a esperaria, uma vez que sua outra amiga, Amanda, continuava de repouso e sem vir à escola. Pronto! Agora é só fazer o Felipe pegar a Tamara em um encontro com o Nicolas e o caminho estará livre para ele ser meu, riu Jéssica ansiosamente por ver que tudo saía como havia planejado, enquanto voltava para sua sala. Algum tempo depois, terminada a aula, Jéssica então se apressou para encontrar Tamara, cuja aula também já havia terminado e que a aguardava para conversarem. Oi, amiga, o que houve? Quis saber Tamara ao vê-la. Então, amiga, eu queria muito conversar com alguém, sabe? Será que nós podemos ir até o lago? Como a praça do lago não ficava muito distante da escola, e Tamara imaginou que a amiga precisasse mesmo conversar, ela logo concordou. Chegando ao lago, Jéssica se dirigiu com Tamara ao local onde havia combinado tanto com Felipe quanto com Nicolas, que imaginavam estar prestes a encontrar ali uma garota disposta a desabafar seus íntimos sentimentos. Venha, vamos nos sentar aqui, disse Jéssica, apontando para o banco próximo à cerejeira rosa. Ai, que bom que você veio, amiga. Como eu lhe contei no caminho, precisava muito conversar com alguém sobre essa pessoa que conheci, sabe? Começou a inventar, enrolando Tamara. Ah, você sabe que pode contar comigo, amiga. Para o que precisar, comentou Tamara, sem imaginar os verdadeiros planos de Jéssica. Puxa, muito obrigada. Você não imagina o quanto isso significa para mim, agradeceu ela, tentando enrolar a amiga até que visse Nicolas enfim chegar. Como de onde elas estavam sentadas era possível ver ao longe aqueles que se aproximavam, não foi difícil reconhecer Nicolas chegando à praça. Amiga, me dá licença um pouco, acho que vi uma pessoa conhecida. Eu vou lá cumprimentá-la, e você me espera aqui um pouquinho. Inventou Jéssica, levantando-se e dirigindo-se a algumas árvores mais afastadas, enquanto Tamara a esperava. Como não era muito longo o percurso de onde Jéssica tinha avistado Nicolas até o banco onde estavam sentadas, levou cerca de 2 minutos para que o rapaz se aproximasse. Ao ver Nicolas, Tamara ficou sem ação e bastante tímida, pois percebeu que o garoto vinha em sua direção. Oi, você que é amiga da Jéssica? Questionou o rapaz, passando a mão nos cabelos. Sou sim, respondeu ela, sem graça e sem entender. Eu sou o Nicolas, será que posso me sentar? Indagou ele. Claro, eu sou a Tamara, disse a garota, surpresa por ver o rapaz por quem nutria sentimentos vir puxar assunto. A Jéssica me falou sobre você. Eu pensei que ela estaria aqui também. E ela estava. Disse que ia cumprimentar uma pessoa e logo voltaria, explicou Tamara, ainda sem entender o que Nicolas fazia ali. Tudo bem, ela me falou que você estuda lá na nossa escola, é isso? Sim, respondeu Tamara, em êxtase por estar conversando com seu Nick. A garota não se continha de emoção por estar ali sentada com ele, o garoto por quem seu coração parecia bater mais forte. E, a cada palavra que ambos trocavam, sentia como se vivesse um grande sonho. Observando-os de longe, Jéssica, escondida atrás de uma árvore, parabenizava-se por ver que seu plano estava caminhando bem. Bastava agora somente Felipe chegar e ver os dois ali juntos como um verdadeiro casal em um encontro, fato este que algum tempo depois logo ocorreu. Ainda surpreso com o que Jéssica tinha lhe contado, porém com o coração acelerado de emoção por descobrir que a amiga Tamara gostava dele, o rapaz seguia até o local combinado sentindo que enfim poderia declarar seus íntimos sentimentos. Com um largo sorriso em seu rosto, e a alguns metros de distância do banco, surpreendeu-se ao ver que a amiga não estava só, mas sim conversando alegremente com um rapaz. Escondendo-se com rapidez atrás de uma árvore para não ser visto por Tamara, sentiu o chão abrir sob os pés e seu coração despedaçar-se ao perceber que se tratava de Nicolas, o rapaz de quem ele já sabia que Tamara gostava. O quê? Mas como pode isto? Indagou-se Felipe, observando a amiga.
Ela e Nicholas pareciam estar se dando muito bem, pois após algum tempo de conversa começou a surgir um riso ou outro em meio ao descontraído bate-papo. Bastaram apenas alguns minutos para que Nicholas logo se encantasse com o jeito espontâneo e cativante de Tamara, que, apesar de toda sua timidez em relação ao rapaz, também não demorou a sentir-se à vontade com o garoto. Seu modo simples de falar e a forma como mexia nos cabelos toda vez que sorria encantaram a garota, que não tardou em esquecer que a amiga Jéssica estava lá no lago junto com ela. Porém, observando-os devidamente escondida atrás de uma árvore, Jéssica gargalhava de alegria por ver que seus planos haviam dado certo. Acompanhando o casal com atenção, também viu quando Felipe chegou e se escondeu atrás de uma árvore para não ser visto por Tamara. Isso, as coisas saíram exatamente como eu queria. Pela cara de desânimo de Felipe, tenho certeza de que, depois de hoje, ao ver sua tão desejada Tamara em um encontro, ele vai tirá-la rapidamente e de uma vez por todas de sua mente. E o caminho estará livre para que eu possa enfim conquistá-lo, gargalhava Jéssica.